Faleceu o ancião da Congregação Cristã no Brasil, Paulo Plasto, um dos mais famosos e renomados anciões da Congregação Cristã no Brasil. Mas algumas coisas precisam ser ditas, com um breve relato sobre a vida e a obra de Paulinho do Paulista. Paulo Plasto, mais conhecido como o ancião Paulinho do Paulista. Ele foi ordenado no ano de 1975. Apesar de ser um dos anciões mais velhos da atualidade, nunca compôs a cúpula da CCB. Todos esses que estão lá, que compõem essa cúpula, não são os anciões mais velhos da Congregação Cristã no Brasil. Mas, todavia, Paulinho do Paulista obteve muita fama, muita honra e muita glória, principalmente nas décadas de 80 e 90. O templo do Jardim Paulista sempre estava muito cheio, com pessoas vindas e oriundas de todo o Brasil, tanto norte, leste, oeste e sul do Brasil, você poderia encontrar ali, dentro dos cultos no Jardim Paulista. Mas o seu fim não foi repleto de glória, como o seu início de carreira na Congregação Cristã no Brasil. A fama que Paulinho obteve, ela foi ofertada por CCBanos incautos e leigos, que na verdade nunca tiveram conhecimento verdadeiro do que é evangelho e a real mensagem da palavra de Deus. A fama se obteve porque Paulinho do Paulista tinha um estilo de pregação um pouco diferenciado dos demais da Congregação Cristã no Brasil. Suas pregações, apesar de serem emboladas, que muitas vezes não fazia sentido algum, pregações completamente sem contexto, não tendo início, nem meio, nem fim, nem uma conclusão, muito menos uma aplicação. Mas nada disso era muito diferente dos demais anciões da Congregação Cristã no Brasil. Mas então, o que é que diferenciava tanto as pregações do Jardim Paulista para as demais comuns congregações no Brasil e em São Paulo, que fazia com que as pessoas corressem para lá? Suas pregações eram completamente carregadas de adjetivos logo após um substantivo próprio. E a maneira com que Paulinho do Paulista colocava esses adjetivos com uma certa rima, como caridade, bondade, humanidade, deidade, vontade. E ele criava ali então uma falsa aparência ou um falso ar de sabedoria. Os CCBanos e frequentadores do seu templo então ficavam completamente encantados e admirados. A fama dele então corria por todas as congregações, São Paulo e Brasil afora. E esse modelo de pregação embolada, cheia de adjetivos, isso criava um certo ar e uma certa impressão de que estavam diante de um homem muito sábio e de um homem de Deus. Mesmo que as pessoas não soubessem dizer o que de fato toda a pregação ela quis dizer, o que a mensagem em si quis passar, mesmo que essas pessoas não conseguissem explicar o início, o meio, o fim daquela pregação, elas acreditavam que estavam diante de um homem muito sábio, de um homem com um conhecimento muito profundo, tão profundo que eles não entendiam absolutamente nada. As pregações eram comumente fragmentadas em diversos assuntos diferentes, dezenas e talvez até centenas de assuntos aleatórios em uma mesma pregação. Se você fizesse o teste e escrevesse em um papel a pregação que foi feita e tentasse fazer uma explicação de um todo, você simplesmente não conseguiria. Era impossível. Até que nos anos 2000 em diante, CCBanos que estavam buscando conhecimento e estudando a Bíblia começaram aos poucos se desligar dos laços enganosos da Congregação Cristã no Brasil. Junto com isso, foi caindo também o medo e o receio de apontar os erros da pregação destes homens idolatrados. Essas pessoas venceram pragas e rogos de praga, porque simplesmente é considerado uma grande blasfêmia dentro da Congregação Cristã no Brasil você duvidar da pregação. Apontar erro na congregação, então, é simplesmente algo inexistente e impossível. E foi justamente isso o que começaram a fazer. E a fantasia que prendia o povo debaixo de uma subserviência começou a ser rompida. Frases como "a letra mata",
que incutia na cabeça dessas pessoas que elas não poderiam e não deveriam estudar a Bíblia, começaram a cair por terra. E todo aquele conto do mágico de Oz começou a se desfazer diante da internet. A CCB já não era mais a mesma. Os anciões, principalmente os mais famosos, começou a ser revelado como embromadores e embrulhadores da fé. E essas pessoas corajosas e valentes logo começaram a migrar para a internet. A internet se tornou então um grande púlpito que a massa da CCB nunca teve acesso. E nesse grande púlpito, uma massa muito grande começou a ouvir coisas que jamais pensaram em ouvir antes sobre a congregação cristã no Brasil. Os seus anciões e principalmente os idolatrados como Paulinho do Jardim Paulista. Então essas enrolações e esse modelo de pregação que não ajuda ninguém e que não favorece ao aumento de conhecimento, como as enrolações do Paulinho do Jardim Paulista, aos poucos começou a ser descoberta. E aquela sabedoria toda foi se revelando como homens completamente leigos e ignorantes no conhecimento bíblico. E ao invés das pessoas entenderem que estavam diante de um homem sábio proferindo sabedorias, eles começaram a enxergar que na verdade estavam se alimentando de heresias e blasfêmias continuamente. E na medida em que foram combatidos, eles começaram a perseguir e dobrar a aposta daqueles que estavam denunciando os seus enganos. E passaram a perseguir as pessoas que estavam estudando a Bíblia. Anciões completamente revoltados com a crítica chegaram a expulsar espírito de estudar a Bíblia nos cultos da CCB. E Paulinho do Paulista fez parte dessa perseguição. O ancião Paulinho do Paulista presidiu uma reunião com mais de 40 anciões para tirar a liberdade de um moço que estava estudando a Bíblia. Uma pessoa de banco, sem grande impacto dentro da congregação cristã no Brasil. Mas o que tudo indica é que eles queriam mandar um recado para os outros, os demais que estavam indo além daquilo que eles queriam, que estavam buscando conhecimento bíblico, porque quanto mais conhecimento as pessoas adquiriam, mais eles iam percebendo e entendendo que estes homens não eram sábios, mas na verdade embromadores e embrulhadores da fé. E Paulinho do Paulista também, indo para a tribuna, começou a blasfemar em suas pregações. Frases emblemáticas como: parem de falar o nome de Jesus, 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 Jesus. Ele já morreu, já fez a parte dele, já foi embora. Agora você precisa focar na sua vida. Tudo isso são frutos de um orgulho ferido, de uma soberba e da falta de arrependimento. Quando você não consegue se arrepender, tudo que sobra é você combater aquilo que está te combatendo. Nisso, eles dobraram a aposta. E outra frase emblemática do ancião Paulinho do Paulista e completamente absurda e avessa ao evangelho, Paulinho do Paulista proferiu em seu culto em que eles são os verdadeiros mediadores entre o povo e Deus, e que o povo precisa deles para receber a resposta de Deus. Isso não é apenas um erro teológico, isso é uma blasfêmia. Este homem, nesta frase, está roubando o lugar de Jesus Cristo, que ele pediu para pararem de falar o nome dele. E saiu em uma cruzada em defesa da CCB, dizendo e corroborando com a ideia de que a congregação é sim a graça de Deus. E que Luiz Franciscon, ele trouxe a graça de Deus para o Brasil. Paulinho do Paulista também sempre demonstrou ter uma aversão e uma repulsa aos pecados sexuais, constantemente lembrado em suas pregações. Ele demonstrava muita ojeriza a esse tipo de pecado. Mas Paulinho do Paulista também participou de frases emblemáticas e absurdas, como aquela em que ele aconselhava os pais deixar as crianças sentirem prazer. Outra frase, em uma reunião só para jovens, Paulinho conta com maior naturalidade que ele estava vendo revista pornográfica e que antes de cometer o pecado,
o sangue de Jesus pingou na página da revista pornográfica. Também no mesmo testemunho ele relata que isso foi flagrado pela sua própria esposa, que perguntou: "O que é isso, Paulinho?" Confissões como essa, frases absurdas como outras que nós já chegamos a mencionar agora, isso tudo revela que, na verdade, Deus está entregando estes homens a esses absurdos para que a verdade venha à tona. E entre essas e outras aberrações teológicas, heresias e blasfêmias, agora nós estamos citando apenas aquelas que foram gravadas e registradas. Não podemos falar daquelas que não foram gravadas, que devem ser maiores e muito mais numerosas do que essas que estamos dizendo agora. Também não podemos esquecer que Paulinho do Jardim Paulista foi considerado um dos maiores rogadores de praga e de morte da Congregação Cristã no Brasil. Era muito comum você ver nas pregações dele dizendo que Deus ia mandar pessoas para o cemitério, de que Deus ia pesar a sua mão, principalmente se tratasse de alguém que estava desconfiando da pregação deles, de alguém que estava questionando ou que estivesse simplesmente duvidando do que eles diziam na tribuna. Paulinho do Paulista, completamente nervoso e irritado com as críticas, também predisse que os críticos seriam esmagados pelo conselho jurídico poderoso da Congregação Cristã no Brasil. Paulinho teve que amargar grandes derrotas da Congregação Cristã no Brasil e não viu essa profetada se cumprir. Até que foram se aproximando agora os últimos tempos e os últimos dias de Paulinho do Paulista, que protagonizou uma fala de medo e preocupação. A queda de frequentadores em sua igreja estava escancarada. Pouquíssima gente. As últimas pregações era nítido ouvir eco e pessoas que falavam algum som a mais só ali bem próximo ao púlpito do Jardim Paulista. As críticas tomou grande proporção. As pessoas foram tomando conhecimento e com isso elas foram indo embora dos templos da CCB e, neste caso, do Jardim Paulista. Então Paulinho do Paulista agora, por esses últimos dias, ele tenta se retratar como a igreja ensaiando uma tentativa de recuperar de volta o seu público, mas ao invés de assumir os seus erros e confessar os seus pecados, ele tenta se justificar, praticamente negando tudo aquilo que ele, no início, assumiu ter acontecido na congregação, ali na fala dele. Paulinho até tentou se retratar, mas não conseguiu. Foi engolido pela própria soberba, o próprio orgulho que ele alimentou por todos esses anos. Paulinho do Paulista faleceu e entra para a história para os CCBanos como um dos maiores anciões que a instituição já teve. No entanto, para os ex-CCBs, que registraram, gravaram e analisaram frase a frase, fala a fala do ancião do Jardim Paulista, ele acabou se revelando uma grande decepção e uma aberração teológica que também jamais foi vista antes. As frases absurdas e as barbaridades que Paulinho do Paulista veio proferindo e seu notável fracasso, a sua admissão de um fracasso, quando ele confessa que os seus cultos e a sua igreja estão completamente vazias, acabou por revelar que esta segunda opção é a mais verdadeira e a mais adequada, que Paulinho é apenas um embromador. Foi descoberto como um grande fracasso da Congregação Cristã no Brasil. Paulinho do Paulista acabou se revelando como uma das maiores fraudes que a Congregação Cristã no Brasil já produziu. Paulo Plácido morreu sem saber de fato o que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Morreu sem saber de fato o que é graça, de fato o que é obra de Deus. Paulinho do Paulista defendeu a placa da Congregação Cristã no Brasil como sendo o elemento principal e crucial para a salvação de todo aquele que crê. Para Paulinho, a graça é a CCB. Para Paulinho do Paulista, a CCB era a obra de Deus. Paulo Plácido morreu crendo em uma mentira que ele mesmo ajudou a propagar, de que a Congregação Cristã no Brasil é a
plena graça de Deus. Paulinho do Paulista guardou o engano, correu a carreira da mentira e guardou a falsa fé. E desde agora está guardado e reservado para o juízo. O juízo que o Senhor Jesus Cristo fará e dará recompensa a todos aqueles que negaram as verdades da palavra de Deus, de que Cristo é o único e suficiente Salvador. E não só Ele, mas a todos aqueles que participaram e contribuíram para este engano. E aos que ainda estão vivos e têm condições de ouvir, e têm ouvidos para ouvir, ouça e se arrependam enquanto há tempo. Pois a palavra de Deus diz: o fim vem, o fim vem, o fim vem. Deus não tem por inocente o avisado. Agradeço muito a Deus o amor que Deus põe em vossos corações. É esse amor, esse respeito, essa dádiva que proporciona a meu respeito, é que eu estou vivo ainda. Glória a Deus! Vai viver mais 15! Se não fosse esse amor, eu nem queria viver mais. Quantos anos mais o senhor garante que o senhor falou? Quantos anos mais o senhor garante que o senhor Não falou? acredita muito em mim nessa hora. Não era 125? Não, eu quero viver enquanto tiver amor. Amém! Ai, vai viver muito mais. Enquanto eu amar e ser amado, eu quero ser vivo.